E aí, torcedor São Paulino? Sejam muito bem-vindos ao R7 Tricolor. Preparem-se porque hoje eu trago para vocês duas bombas que estão esquentando os bastidores do Morumbi, e elas prometem balançar o coração da nação tricolor como nunca. Se você é apaixonado pelo São Paulo, já chega deixando o like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder nenhuma novidade e ficar por dentro de cada lance desse time que a gente tanto ama. O retorno do maestro Crespo e a nova era de planejamento no elenco tricolor. Gente, vamos respirar fundo aqui porque a notícia que agitou o dia mexeu profundamente com o coração da torcida tricolor. Hernan Crespo, sim, ele mesmo, o nosso querido argentino, campeão da Sul-Americana com a gente, está de volta ao comando do São Paulo. E a primeira declaração dele já chegou como um bálsamo para os ouvidos de todo torcedor: vou avaliar o elenco antes de pedir reforços. Só de ver o homem de novo no Morumbi, com aquele jeito sério e focado, já deu um arrepio e a esperança reacendeu. Mas calma, porque essa história tem muito mais profundidade do que parece. Vamos ao básico. Crespo sabe o que é vestir essa camisa pesada. Ele sentiu na pele o peso da nossa torcida, a pressão por resultados, e mesmo assim, entregou um título histórico depois de anos de seca. Então, quando ele fala que vai olhar para o elenco com cautela antes de sair fazendo loucura no mercado, a gente precisa ouvir com a máxima atenção. Esse cara não é aventureiro. Ele é estudioso, metódico, um estrategista nato. Ele não vai contratar por nome, ele vai buscar quem realmente entrega, quem veste a camisa com vontade e honra o escudo. Mas, né gente, não podemos fechar os olhos para a realidade. Esse elenco do São Paulo, a gente sabe, tem algumas lacunas que já cansamos de ver. Tem jogador que entra em campo e parece estar em um passeio no Ibirapuera. Falta entrega, falta gana, falta aquela faísca. E Crespo, com sua visão aguçada, sabe disso. Por isso ele foi claro ao afirmar que vai analisar tudo, cada detalhe. Vai acompanhar treinos de perto, rever jogos, conversar exaustivamente com a comissão técnica, com a base e até com o roupeiro, se for preciso. Porque o São Paulo precisa, acima de tudo, de comprometimento total. E esse compromisso não é só dos jogadores. Não. A diretoria também tem que se mexer, e muito. Crespo chegou, e isso é um grande passo. Agora, o crucial é dar total respaldo ao trabalho do cara. Não adianta nada contratar um técnico de ponta e deixá-lo nadando sozinho contra a maré. É preciso dar estrutura, proporcionar um ambiente de paz e blindar o elenco. Se ele diz que vai avaliar antes de contratar, é porque quer usar cada centavo do pouco recurso que o clube tem com inteligência. A gente sabe que a grana está curta, então, a palavra de ordem é inteligência. Aliás, inteligência, no sentido de planejamento e execução, tem sido uma mercadoria rara no Morumbi nos últimos tempos. Vimos técnicos que chegavam e pediam jogadores como se estivessem no modo carreira de videogame. Um caminhão de reforços, um monte de expectativa gerada, e no fim, nada funcionava. Com Crespo, a história é diferente. Ele não vai pedir um nome só porque está na moda. Ele vai pedir quando souber exatamente onde está o problema, vai buscar a peça certa para o lugar certo. E isso, para nós, torcedores que sofremos a cada jogo, é música para os ouvidos. Porque já cansamos de ver contratações erradas, de jogadores que chegam, não jogam nada, dão entrevista bonita e somem quando o bicho pega. Crespo quer mudar essa lógica. Ele quer montar um time com cara, com identidade, um time que sabe o que faz com a bola, que sabe pressionar, que sabe sofrer sem se desorganizar. Agora, também não dá para jogar tudo nas costas dele, né? A torcida tem que ter paciência, precisa entender que o São Paulo não vai virar o Barcelona da noite para o dia. Crespo vai estudar o elenco, vai testar, vai errar, vai ter jogo ruim, vai ter substituição que talvez a gente não entenda de primeira. Mas se tiver trabalho sério, se tiver vontade genuína, a gente apoia, a gente grita, a gente lota o Morumbi e faz a diferença. E olha, se tem uma coisa que esse cara tem, é coragem. Por que voltar para o São Paulo do jeito que está, com tanta pressão, com a desconfiança, com problemas de bastidores expostos? Precisa ter peito,
E Crespo tem de sobra. Ele veio sabendo que vai ter que reconstruir, que vai ter que ajeitar a casa antes mesmo de pensar em levantar um novo título. E isso, meus amigos, é a atitude de quem respeita a instituição, de quem respeita a nossa torcida. Já ouvi muita gente falando que o elenco é fraco, que não dá para fazer nada com esse grupo. Mas será que alguém tentou de verdade extrair o melhor de cada um desses caras? Será que teve uma ideia de jogo clara e consistente? Crespo quer fazer exatamente isso. Ele quer entender o que cada jogador pode entregar, quer saber quem corre, quem luta, quem pensa o jogo. Porque no futebol de hoje, só raça não basta, mas também não dá para jogar bonito sem vontade. E o mais importante, Crespo sabe usar a base. Na primeira passagem dele, ele já deu chances de ouro para a molecada de Cotia. E agora, com nossa base voando, ele tem que aproveitar. Tem que olhar para dentro antes de gastar fortunas fora. O São Paulo tem uma das melhores bases do mundo, só precisa de alguém que confie, que prepare, que lance na hora certa, e esse cara, sem dúvida, pode ser o Crespo. Mas vamos ser sinceros, né? Tem gente que já deu o que tinha que dar. Jogador que está aí só ocupando espaço, que entra, é rapaz de 2 metros e não volta para marcar. Crespo vai ter que cortar na carne, vai ter que tomar decisões difíceis, e a diretoria tem que bancar essas escolhas. Se for para fazer reformulação, que seja com convicção, sem medo de mudar. E tem mais, Crespo é técnico, mas também é um gestor de grupo excepcional. Ele conversa, ele escuta, ele motiva, ele sabe lidar com cada tipo de jogador. Sabe puxar o cara que está em má fase, sabe dar moral para quem merece. Isso é fundamental num vestiário como o do São Paulo, que tem muitos jogadores jovens buscando espaço e outros já calejados pela pressão. Tem que ter equilíbrio, e ele tem esse perfil. O desafio é gigantesco, ninguém duvida, mas a esperança voltou a aparecer no horizonte. Ver Crespo de novo com o agasalho tricolor é relembrar uma época recente em que a gente comemorou um título, em que a gente via o time jogando com alegria. Não era perfeito, mas dava gosto de ver. Agora é trabalhar incansavelmente para recuperar isso. E olha, se ele conseguir ajeitar a defesa, organizar o meio-campo e dar confiança pro ataque, já é meio caminho andado. Porque talento a gente tem. O problema sempre foi coletivo, a falta de organização. Não adianta ter um bom atacante se a bola não chega. Não adianta ter um zagueiro bom se o time marca mal. Crespo tem essa visão de conjunto, vai pensar o time como um todo, vai montar esquemas de acordo com o adversário, não será refém de uma única formação. Vai ter São Paulo com 3 zagueiros, com linha de 4, com meio congestionado, com transição rápida. Vai ter variação tática, e isso é fundamental para o futebol moderno. E para quem acha que ele só veio para tampar buraco, se enganou. Crespo quer um projeto de longo prazo, quer tempo, quer fazer o São Paulo voltar a ser temido no cenário nacional e internacional. E se derem esse tempo para ele, a gente pode ter certeza que os frutos vão aparecer. Pode demorar, pode doer, mas vai valer a pena. Então, torcedor tricolor, segura a ansiedade. Vamos deixar o homem trabalhar. Vamos parar de querer solução mágica do dia para a noite. Crespo vai olhar peça por peça, vai montar esse quebra-cabeça com calma, com inteligência. E aí, quando tiver certeza do que falta, vai bater na porta da diretoria e pedir. Mas vai pedir com argumento sólido, com estudo, com embasamento. E aí sim, vai valer o investimento. Porque quando o técnico sabe o que quer, é muito mais fácil acertar na contratação, é muito mais fácil trazer quem realmente vai somar, quem vai vestir a camisa e dar a vida em campo. Não vamos esquecer que o futebol é momento, que jogador bom num lugar pode não render em outro. Crespo sabe disso. Por isso ele quer entender o São Paulo por dentro primeiro, quer sentir o clima, quer saber quem são os líderes, quem são os descompromissados, e aí sim, montar um grupo forte, coeso, com um propósito claro. Esse é o primeiro passo crucial. A gente pode não ver grandes reforços agora, mas isso não é sinal de fraqueza. É sinal de planejamento, é sinal de responsabilidade. Chega de fazer loucura no mercado, chega de prometer mundos e fundos para depois se arrepender.
Vamos confiar no processo. Vamos acreditar que dessa vez o São Paulo está agindo com inteligência. Crespo já mostrou que é capaz, agora é dar suporte, é blindar o trabalho, é deixar o cara em paz para construir algo duradouro. Porque o torcedor quer mais do que um título isolado. Quer constância, quer um time que dispute tudo de igual para igual com qualquer adversário, que não se esconda, que imponha respeito. E isso só se constrói com base sólida, com critério, com muita paciência. Crespo chegou falando bonito, agora vai ter que mostrar, vai ter que provar que aprendeu com os erros da primeira passagem, vai ter que transformar discurso em prática. Mas ele tem a chance, tem o apoio, tem a história ao seu lado e, principalmente, a vontade inabalável de fazer o São Paulo gigante de novo. Então, bora tricolor. Vamos juntos nessa nova fase. Vamos apoiar, cobrar com inteligência e, acima de tudo, acreditar. Porque quando o Morumbi canta, não tem time que segure. E com Crespo no comando, a esperança está mais viva do que nunca. Bomba absurda no Morumbi. Giroflex Pogba no São Paulo? O sonho é real. Fogo! Antes de seguir para a próxima notícia, nos ajude se inscrevendo no canal e deixando o like para ficar por dentro de todas as novidades do nosso São Paulo. Agora, preparem-se para a notícia que promete incendiar os bastidores e as redes sociais de vez. Você está pronto para ouvir o que pode ser a notícia mais bombástica do futebol brasileiro nos últimos anos? Pois segura essa, torcedor tricolor. O nome que está ecoando com força nos bastidores do Morumbi é nada menos que Paul Pogba. Sim, ele mesmo. O campeão do mundo com a França, o gigante que brilhou intensamente no Manchester United e na Juventus, está sendo ligado ao São Paulo Futebol Clube. E por mais absurdo que isso possa parecer à primeira vista, as pistas, os bastidores e a intensa movimentação indicam algo muito maior do que uma simples especulação de rede social. A notícia começou a circular de forma tímida, quase como um sussurro, como uma daquelas conversas de corredor que ninguém leva a sério de início. Mas logo ganhou corpo. Um jornalista europeu de renome mencionou em tom enigmático que Pogba estaria considerando um desafio fora da Europa. Pouco depois, outro insider de transferências internacionais, conhecido por sua precisão, afirmou que um clube sul-americano estaria pronto para oferecer um projeto emocional e histórico para o jogador francês. E foi aí que todas as atenções se voltaram para o São Paulo. Pogba, que vem enfrentando uma fase conturbada na carreira após punições e lesões, busca, mais do que nunca, um recomeço. E não é de hoje que o camisa 6 da seleção francesa demonstra interesse por novas experiências, inclusive em clubes onde ele possa se reconectar com a essência mais pura do futebol, longe dos holofotes excessivos da Europa. O São Paulo, com sua história rica, uma torcida apaixonada que faz a diferença, e agora, com uma gestão profissional e o comando técnico de Hernan Crespo, aparece como uma opção extremamente atrativa e tentadora. E por que Crespo entra nessa equação com tanta força e pertinência? Simples. Pogba e Crespo têm amigos em comum no futebol europeu. O respeito que o francês tem por treinadores sul-americanos é amplamente conhecido nos bastidores. E há informações concretas de que Crespo já teria manifestado internamente o desejo ardente de contar com um jogador de repercussão mundial e liderança incontestável. Alguém que possa fazer a diferença colossal dentro e fora de campo, elevando o patamar do time e do clube. A diretoria tricolor, comandada com maestria por Júlio Casares, tem buscado reforços de peso para a próxima temporada, mostrando uma ambição sem precedentes. Já vimos movimentações grandiosas, como as chegadas de James Rodrigues e Lucas Moura, e até mesmo sondagens por nomes como Dybala no passado recente. Agora, a mira se volta para Pogba. A informação que circula com crescente força nos bastidores do Morumbi é que empresários ligados diretamente ao jogador já teriam sido sondados informalmente para sentir o terreno e as possibilidades de negociação. Outro fator que aquece ainda mais essa possibilidade, tornando-a cada vez mais real, é a crescente relação entre o futebol brasileiro e estrelas internacionais. Com nomes de peso como Suárez no Grêmio, Cavani no Boca Juniors, e até o retorno de craques europeus ao continente sul-americano, o cenário atual se mostra mais propício do que nunca para uma chegada impactante como a de Pogba. Torcedores estão em polvorosa nas redes sociais. No X, antigo Twitter,
O nome de Pogba foi parar nos trending topics junto com a hashtag Pogba no tricolor. Fanpages do São Paulo espalhadas pelo mundo começaram a repostar imagens antigas do jogador com a camisa da Juventus ao lado de ídolos brasileiros, alimentando ainda mais a chama da esperança e o sonho coletivo. Há quem diga, e essas fontes são cada vez mais confiáveis, que o staff de Pogba está, sim, estudando ofertas fora do eixo Europa-Oriente Médio. Com apenas 31 anos, o jogador ainda tem muita lenha para queimar e um futebol espetacular para oferecer, mas sabe que precisa de um ambiente que o acolha de verdade, onde ele possa ser protagonista e, ao mesmo tempo, se preparar para um novo e vitorioso ciclo em sua carreira. Fontes internas, embora evitem confirmar oficialmente para não atrapalhar as tratativas, revelaram que o São Paulo está montando um projeto ambicioso para 2025, visando reforços de impacto e a retomada do protagonismo absoluto no cenário continental. Pogba seria a cereja do bolo, o nome que mudaria o patamar do time dentro e fora das quatro linhas, trazendo um nível de excelência e visibilidade inigualáveis. E o mais surpreendente: a Adidas, fornecedora de material esportivo do clube, curiosamente, da seleção francesa, poderia entrar como uma facilitadora estratégica da negociação, injetando um suporte financeiro e de marketing. O departamento de marketing do clube, claro, está atento e mobilizado. Pogba é uma marca global. Sua chegada ao tricolor movimentaria não apenas o futebol, mas a visibilidade internacional do São Paulo a um nível nunca antes visto. Vendas de camisas, contratos publicitários, parcerias estratégicas e exposição midiática entrariam em outro patamar, exponencialmente. Crespo, ao ser perguntado recentemente sobre grandes reforços para 2025, sorriu de forma enigmática e desconversou. Mas quem acompanha o mundo do futebol sabe, quando um técnico age assim, é porque tem alguma coisa muito grande sendo cozinhada em fogo brando nos bastidores. E essa panela pode estar prestes a explodir em uma alegria gigantesca para o torcedor são paulino. Alguns jornalistas já começaram a cruzar dados e conexões. Pogba esteve em contato com jogadores brasileiros nos últimos meses, especialmente com alguns nomes que passaram pelo tricolor. Conversas em off, que vazaram discretamente, indicam que houve troca de mensagens sobre a cidade de São Paulo, o clima do futebol brasileiro, a estrutura do centro de treinamento e, claro, a paixão da torcida. A torcida, por sua vez, abraçou o rumor com uma força incrível. Músicas com o nome do craque francês já estão sendo criadas. Vídeos com montagens de Pogba com a camisa do São Paulo circulam em alta velocidade no TikTok e Instagram, alimentando a cada segundo esse sonho que parece cada vez mais real. O Morumbi, caso esse sonho se torne realidade, vai virar palco de um dos maiores espetáculos midiáticos da história do futebol brasileiro. A possível chegada de Pogba também reforça a postura ousada e ambiciosa da atual gestão. O São Paulo não quer apenas disputar campeonatos, quer ganhar, quer incomodar os rivais e quer fazer isso com nomes que inspirem respeito, que tragam peso e segurança ao elenco. No momento, não há, e nem poderia haver, confirmação oficial. Afinal, estamos falando de uma negociação de proporções continentais, envolvendo cifras e interesses globais. Mas os indícios, os bastidores e as movimentações silenciosas indicam que algo grandioso está em andamento e que, sim, Pogba pode ser a próxima estrela a brilhar no Cícero Pompeu de Toledo. Torcedores mais antigos fazem comparações com a chegada de Kaká em 2014, um retorno que já foi histórico, mas admitem: Pogba seria um nível acima em termos de marketing, projeção global e impacto midiático. E claro, seria uma resposta direta e poderosa à movimentação de rivais como o Palmeiras e o Flamengo, que vem se reforçando com jogadores de peso nos últimos anos. Há também uma questão emocional forte. Pogba é um jogador carismático, espiritualizado, conhecido por valorizar suas raízes e suas conexões. Ele tem histórico de se conectar profundamente com torcidas, de se engajar em projetos sociais e de abraçar novos desafios. O São Paulo, com sua base forte e seu engajamento social, pode oferecer exatamente esse tipo de acolhimento e propósito. Se essa negociação de fato avançar, o impacto será simplesmente estrondoso. Pogba no São Paulo não seria apenas uma contratação. Seria um marco, um divisor de águas, uma história digna de um documentário da Netflix. O São Paulo já provou que sabe trabalhar em silêncio e com extrema discrição. O próprio retorno de Crespo, por exemplo, foi tratado com a máxima cautela, sem vazamentos, até que tudo estivesse completamente fechado e oficializado. Por isso mesmo com o silêncio estratégico da diretoria, o torcedor começa a sonhar com força. E às vezes, quando a torcida inteira sonha junto e acredita,
o impossível acontece. Pogba, por sua vez, ainda não se pronunciou publicamente. Mas como é de seu estilo, ele gosta de surpreender, gosta de ser protagonista em suas escolhas. E o São Paulo pode dar a ele esse palco grandioso, essa torcida apaixonada que pulsa, essa camisa pesada que tem o poder de transformar jogadores comuns em lendas eternas. Enquanto isso, as redes sociais seguem fervendo a cada minuto. Crespo, com seu olhar argentino estratégico, sabe perfeitamente o que esse nome poderia representar em campo e fora dele. Quem sabe já não está montando um esquema tático com 3 volantes, com Pogba como referência criativa e de liderança no meio-campo. A conexão França-São Paulo é antiga e vitoriosa. Raí, Leonardo, Hernanes, todos brilharam intensamente em solo europeu e voltaram para marcar história no tricolor. Pogba, talvez, poderia fazer o caminho inverso e, quem sabe, encerrar sua carreira gloriosa no clube mais campeão da história do futebol brasileiro. A cada dia que passa, novos detalhes e informações surgem, alimentando a chama da especulação. Fontes mais quentes afirmam que Pogba estaria disposto a negociar uma redução salarial, desde que receba luvas significativas, bônus por metas e uma participação ativa em ações de marketing do clube. A diretoria, agindo com inteligência, já estaria consultando patrocinadores estratégicos. O clube tem ampliado suas receitas e organizado suas contas de forma exemplar, o que torna uma contratação desse nível, embora desafiadora, mais viável. Uma operação como essa exigiria criatividade, união de forças e, claro, muita fé na força da camisa que já revelou nomes lendários como Cafu, Kaká, Rogério Ceni e tantos outros que se tornaram ídolos mundiais. Se Pogba de fato chegar ao Morumbi, os olhos do mundo inteiro vão se voltar para o São Paulo. O tricolor não será apenas protagonista no Brasil, mas um clube observado e comentado em Paris, Turim, Manchester e até mesmo em Nova York. O torcedor que já sofreu muito nos últimos anos tem todo o direito de sonhar, e se for para sonhar, que seja alto. Que seja com Pogba no meio-campo, dominando o jogo, distribuindo passes geniais e fazendo a arquibancada vibrar como nos velhos e gloriosos tempos. Crespo, Pogba, Lucas, Caleri. Seria esse o novo esquadrão tricolor? A nova geração de ídolos do Morumbi? A resposta virá nos próximos dias e semanas, mas uma coisa é certa. O São Paulo está mais vivo do que nunca no mercado da bola, mostrando uma ambição impressionante. E se tudo se alinhar, 2025 pode ser, de fato, o ano em que Pogba vira tricolor. E você, torcedor, está pronto para ver Pogba no Morumbi? Porque esse sonho pode estar muito mais perto do que você imagina. Apresentamos as últimas notícias do São Paulo. Inscreva-se no nosso canal R7 Tricolor e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas e de primeira mão. Não se esqueça de deixar sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Queremos saber o que você pensa. Até o próximo vídeo.